Cultural Escola de Línguas Millennium. Próton Editora. Olá, telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Meu nome é Cláudia Pacheco, eu sou psicanalista e sou assistente do professor Norberto Kepp, criador da Sociedade de Psicanálise Integral, também conhecida como a ciência interdisciplinar, trilogia analítica, porque ela trata dos aspectos do pensamento, do sentimento e da ação, ou da estética do ser humano. O senhor estava falando a respeito dos enganos que o ser humano vem assim sofrendo, né? Inclusive achando que a vida sensorial é que pode trazer felicidade para o ser humano. O senhor fez menção inclusive nas teorias freudianas sexuais e dizendo que, ao contrário do que se pensa, o ser humano ele é muito mais voltado na sua essência, na sua natureza, para o aspecto da espiritualidade, para o aspecto psíquico, do que se dá conta, do que ele próprio percebe. Então, eu gostaria de mencionar aqui um estudo que foi feito pela Heritage Foundation com 2.800 estudantes entre 14 e 17 anos nos Estados Unidos, onde um estudo que liga depressão, suicídio e sexo em adolescentes, mostrando que 40% das meninas sexualmente ativas já tentaram suicídio, quando somente 5% das sexualmente inativas, e que 25% estão deprimidas a maior parte do tempo. E esse estudo teve justamente a finalidade de mostrar que existem necessidades, problemas, carências no aspecto espiritual, psíquico da juventude que não estão sendo atendidas, né? É muito importante essa questão, né, que o ser humano seguiu Aristóteles e não Platão no mundo moderno. E Aristóteles ele dizia o seguinte, que tudo vem pelo sensorial, contrariando a própria filosofia grega, quando Parmênides, que foi o primeiro a estudar essa questão, falou que o que engana é o sensorial, quer dizer, a pessoa apostada na vida sensorial, que é o alimento, a parte de alimentação, a parte de sexo, a parte de prazer com a questão do dinheiro, viagem sem parar. Não que não deva ter vida sensorial, mas tem que ter subordinada à vida espiritual. De maneira que o mundo atualmente incentiva o quê, né? Incentiva essa superfluidade do ser humano que engana muito. E que causa depressão, né? E depois vem a depressão, porque isso não é atinente, não é de acordo com a vida autêntica do ser humano. Agora, veja uma questão muito importante nessa sentença aí. Não realizar o bem é uma decisão. Então, eu quero dizer isso, né, que não decidir é uma decisão. Pessoa, por exemplo, parada, que não decide nada, fala, não, o mundo está em dificuldade. Não tenho nada com isso. This is not my business. Que é algo que não cabe dentro do meu trabalho não pode resolver nada. Não, a pessoa, todos nós temos que acordar para essa situação e ajudarmos uns aos outros, porque esse mundo não pertence só, vamos dizer, a uma camada, ou seja, a camada de milionários, de pessoas no top, né, do mundo, poderosos. Este mundo é nosso. Este mundo não é só deles, assim, de todos nós, de mim, de vocês aí que nos ouvem. Então, vocês têm que cuidar do que é de vocês, compreende? Então, essa questão de não decidir nada, não querer... por exemplo, a Greenpeace, né, que faz um esforço muito grande para evitar a destruição, depende de todos nós de tomarmos essa consciência para evitar a destruição que nós próprios fazemos e que os outros fazem. Então, veja, um dos motivos por que o ser humano se amoitou, né, quer dizer, está fora
da vida neste planeta como se não pertencesse a ele. Veja lá esse cartaz. Censura. O mal é a censura à consciência e não à conduta. Então, na educação moderna, principalmente vindo, né, da pedagogia, da filosofia moderna, da psicologia, diz que não deve repreender a criança. Mas quando fala não repreender, dá a ideia de que a criança faça o que fizer, não tem importância, deixa que ela vai descobrir por si que ela não devia ter feito os males que ela fez. É totalmente errado. A censura é justamente como quando não se fala para a criança ou para os outros, inclusive os mais velhos, que aquilo que ele fez é errado, compreende? Então, a censura é quando não se fala o que deve falar para a pessoa. Porque a censura pode ser no sentido de censurar a pessoa do bem que ela fez, de algo que ela fez, de ficar em cima dela, ou principalmente de não falar nada dos males. Então, meu trabalho não é só para a pessoa conscientizar o bem, que é mais importante, mas conscientizar também os males que ela pratica. E essa consciência é que evita a censura. Se a pessoa não fala nada para ninguém, e nem mesmo para ela está se censurando. Então, veja em segundo lugar. Summerhill não deu certo, e o livro de Beck, Meu Filho, Meu Tesouro, também por causa disso. Summerhill é uma escola na Inglaterra em que a criança, se queria ir para a aula, ia, se queria xingar o professor, xingava, quebrava a vida da escola, quebrava. Então, o jornalista, né, que fez esse trabalho, ele pensava que dando total liberdade o indivíduo iria fazer só o bem. E isso não é verdade. A pessoa tem que fazer um esforço muito grande para fazer o bem, viu? Então, a questão de equilíbrio depende desse esforço muito grande para se colocar no bem. Porque se deixar uma pessoa assim à vontade, ela vai cometer tantos desatinos na vida que ela só vai estragar a própria vida. Veja em terceiro lugar. O grande mal, a enfermidade, está na censura à consciência. Bom, isso é evidente por si, né? Porque é claro que a conduta tem que ser, vamos dizer, usando essa palavra, censurada. O indivíduo não pode usar, por exemplo, uma arma para matar o outro, ou para matar animais sem necessidade, para destruir árvores, destruir florestas, explorar. Ele não pode ter uma conduta assim. Agora, ele tem que ver, se ele tem essa conduta, que ele está cometendo um erro, compreende? De maneira que a consciência não pode sofrer censura. Tudo aquilo de ruim que ele faz, ele tem que censurar. Porque se a pessoa não censura o mal que faz, então ela vai começar a ter acidentes graves, doenças graves, compreende? O ser humano não pode fazer todo o mal que quiser. Não pode, inclusive, não censurar nada de mal que ele faz, porque ele cai doente. Então veja, em quarto lugar, a consequência dessa censura. Medo, estancamento, tristeza, silêncio e covardia. Então notem que as pessoas que se fecham, as pessoas que praticamente fogem da vida social, mesmo na família, já são pessoas doentes por causa disso. Tem muito sentimento de culpa e não sabe o que deve fazer para realizar o bem. Veja em quinto lugar. Consequência da conscientização: entusiasmo, realização, alegria, conversação e audácia. A enfermidade advém da censura à consciência. Então, entende? Se o ser humano não censurar a consciência, se ele admitir que ele cometeu um erro mesmo, que aquilo é uma coisa errada, ele se sente bem. Agora, os pais têm que ajudar, né? Os pais não podem se omitir, ou professores, ou autoridades mesmo. Tem que falar, não pode fazer o mal como está fazendo.
Então veja essa sentença. O ser humano sofre também por não querer conscientizar suas culpas. Então notem que, ao contrário da psicologia moderna, né, entre aspas, do que a psicologia moderna fala, é que o sentimento de culpa é importantíssimo para o equilíbrio. O ser humano deve sentir sempre muita culpa todo dia de todos os males que fez. Aliás, há muito tempo atrás, ou algum tempo atrás, tinha o hábito das confissões, né, em várias sociedades religiosas. E não sei se isso foi abolido, mas essa conscientização das culpas, eles chamam, né, de pecado, é muito importante para a pessoa ter um equilíbrio interno. Então vejam uma pessoa muito importante nesse sentido. Santo Agostinho. Então, Agostinho, ele teve problemas enormes na vida dele, porque ele era maniqueísta, né? O Mani, que era o fundador dessa religiosidade, achava que tinha dois deuses, um Deus fazendo a matéria e outro fazendo o espírito, né? E que o que fazia espírito era bom, o que fazia a matéria seria o Lúcifer. Ele tirou essa ideia, Mani, né, que criou essa religiosidade, tirou essa ideia de Zoroastro, que foi a primeira religião lá da Pérsia. E com isso dava liberdade do indivíduo praticar o mal que quisesse, como se fosse necessário ser bom e ser mal ao mesmo tempo. Mas nós dizemos que o mal, veja bem, o mal é a privação do bem. O mal não é algo que existe por si que vai ajudar ninguém. Se o indivíduo, por exemplo, é avarento, se ele rouba, se ele dá o golpe nos outros, mesmo que ele não esteja pensando que aquilo é um mal, se é um mal, ele vai sentir e vai sofrer muito com aquilo. E vai começar com uma doença depois da outra. De maneira que essa ideia, né, de dualista, de achar que pode unir o bem com o mal, é uma ideia terrível que leva o indivíduo para as doenças. Nós já voltamos, né? Eu vejo que a ciência atual ela está muito limitada por causa dessas ideias assim positivistas que ela adotou, de que só existe o que é sensível. Então eu fiz um esquema aqui baseado no trabalho do Dr. Kepp para mostrar quais as influências que existem na natureza. Então, por exemplo, aqui, ó, eu coloquei aqui o ser humano, né? E aqui alguma coisa natural que ele está observando. Então, o que a gente vê? Por exemplo, que esse objeto que a gente está observando, ele pode não ser já original, ele pode estar deformado já, que não é a realidade original. E o ser humano, pela própria patologia dele, ele reduz a percepção. Então, a percepção sensível dele é essa, e já pela patologia, ele já vai reduzindo. Então, ele tem uma pequena visão do que é a realidade. Por outro lado, ele pode estar sendo influenciado tanto por espíritos, quanto por outros seres humanos, por um processo de ressonância. Quer dizer, as ideias dele sendo semelhantes a dos espíritos, ou esses espíritos malignos, por exemplo, ou outros seres humanos, podem estar influenciando nas suas próprias ideias, na sua própria percepção da natureza. Então, tanto a percepção é distorcida quanto o objeto é distorcido.
num processo energético. Todos esses elementos são elementos energéticos. Então, a única forma do ser humano ter um conhecimento verdadeiro sobre a realidade é ele estando em ressonância com os universais divinos, onde existem todos os elementos em maneira formal. E através de um processo energético ele pode captar para entender o mundo, né? Então vejam, a ciência positivista, que se limita ao sensível, ao experimento, ela se limita a essa faixinha laranja. Então vejam que é uma pequena percepção de toda a realidade que existe. Enquanto nós não começarmos a entender todo esse processo da realidade que vai além dos limites da ciência positivista, nós não vamos poder entender o mundo que nós vivemos e, portanto, nós não poderemos dar solução aos problemas que temos. Como o Alex falou dessa questão espiritual, então eu gostaria de dizer desse meu novo livro, que seria, eu acho importante para os senhores verem, o Universo dos Espíritos. Eu escrevi o Universo dos Espíritos e o Allan Kardec escreveu, né, o Livro dos Espíritos. Então eu escrevi este livro para complementar o trabalho dele, porque ele próprio escreveu no folheto número 16 que deveria alguma coisa ser corrigida e completada no trabalho que ele fazia. E a importância do trabalho dele foi essa, é que o mundo entrou no século XX muito materializado, né? E que esse século XX só visava assim, questões sensoriais, como o Alex mostrou, quer dizer, só a questão de prazeres, questão de alimentação, inclusive de drogas, de vício em medicamentos, questão de cigarro, né? Ou então questões de dinheiro, começaram com essa mania de achar que o dinheiro iria trazer a felicidade para o ser humano. Então, essa ideia toda, o Allan Kardec quis mostrar que tinha uma união nossa aqui com seres espirituais. E não fazer uma religião, mas mostrar que existem seres que são bons na eternidade e outros que não são assim bons e que nós chamamos de demônios. Então veja essa foto muito interessante. Esta foto foi tirada de uma menina de 1 ano de idade, quando a família passava em frente a um cemitério no século XVII. Após o filme ser revelado, notaram esta aparência fantasmagórica que aparenta estar trocando ou tocando algo como um tambor. Olhem suas vestes. Então veja uma foto feita nos Estados Unidos e que na janela do carro apareceram fantasmas. Então notem que a questão da máquina fotográfica, que é um aparelho magnético, né, pega mais do que nossa vista pega. Na própria França, onde nós moramos, tinha perto do chateau em que nós estávamos, uma aparição lá de uma figura vestida de branco, como se fosse uma noiva, que até depois saiu nos jornais. E que cada vez que nós passávamos de carro lá às 7 horas, na parte do inverno que estava escura, ela pedia condução. E as pessoas que davam condução, quando ela entrava no carro, a pessoa virava para falar, ela tinha desaparecido. Então isso acontece muito com crianças, né, que vê muitos espíritos, bons ou maus, ou então pessoas moribundas. Veja essa foto aí feita numa escadaria. É uma fantasmagórica, né, visão. Então veja que se a pessoa tem uma acuidade visual, uma acuidade sensorial, se ela é espiritualizada, ela tem realmente contato com espíritos. Agora, o importante é ela distinguir, né, que tipo de espiritualidade está procurando ou não. Então, veja a questão, por exemplo, da teologia, que é muito ligada a essa parte espiritual. Fundamento da teologia. Primeiro, ponho dúvida no que acredito, e não sou
Por que duvido? Então, a questão aí é o seguinte, que a pessoa segue geralmente a espiritualidade, a teologia, quer dizer, até as sociedades religiosas influenciadas pelo Descartes, né? Que ele acha que é a dúvida metódica que traz a verdade. Não. Se a pessoa vê uma coisa, se ela sente que é verdade, então por que põe em dúvida, né? Como muitos religiosos põem, que não existe espíritos em contato conosco, existe sim, o tempo todo. De maneira que veja a segunda sentença. Creio para entender e não entendo para crer. Quer dizer, o elemento mais poderoso é o elemento teológico, né? É o contato que o ser humano tem com esse mundo espiritual, como mostrei no quadro. Veja em terceiro lugar. Fé é acreditar no que existe e não no que imagino. Bom, é evidente por si, né, que o indivíduo que tem fé, ele não imagina, ele acredita numa coisa que existe, é claro, né? E em quarto lugar. Argumentos de fé estão acima da razão e não contra a razão. O fundamento da verdade e ciência está na teologia correta. Então, Basílio, né, que escreveu sobre problemas assim do ser humano, da inveja como o pecado original, quer dizer, inveja não querer ver a verdade, né? E que depois outros autores escreveram sobre essa questão de que, por exemplo, no começo da Idade Moderna, então começaram a dizer que a teologia era superior à filosofia, porque na idade, por exemplo, na Idade Média, colocaram a filosofia acima da teologia. Então a Idade Média entrou em decadência não porque era teológica, mas ela era, vamos dizer, teomânica. O ser humano queria ele ser o Deus, portanto, com a filosofia. Então, veja nesse quadro o que aconteceu com a humanidade. Veja que o ser humano foi criado dentro de total sabedoria e sanidade, né? Quer dizer, todos nós temos dentro da nossa mente todos os conhecimentos. Mas por que nós não manifestamos essa total sabedoria, essa bondade, essa sanidade? Veja em segundo lugar, você quer ler, Cláudia? Inveja, megalomania, teomania são os fatores neuróticos. Então, com esses fatores, né, o que acontece? A pessoa, com a inveja principalmente, ela barra a sabedoria que tem e barra a sanidade que ela tem. Então, veja aí, em consequência, o que acontece? A sabedoria é negada, deformada e omitida. E suas consequências são: o ser humano cai doente, a sociedade também, que seria a psicopatologia e a sociopatologia. Então, a sociopatologia, né, eu pus num livro que eu escrevi na Europa, na França e na Espanha. É um livro em que eu mostro que a sociedade é tão doente, ou mais às vezes, do que o ser humano, né? Então aí cai aquela ideia de Jean-Jacques Rousseau, que o ser humano nasce equilibrado, mais ou menos, e a sociedade deforma. Então o que acontece, né? A sociedade está deformada e o ser humano. Então que tratamento precisa fazer? Veja lá embaixo no quadro. Primeiro lugar, psicoterapia e a socioterapia. Para quê, né, Cláudia? Para retornar à sabedoria do início da vida. Veja que tem duas flechas ao lado que sobem, olha lá. Quer dizer, o que nós tínhamos um dia de graça, gratuitamente, naquilo que falava que era uma vida paradisíaca, então nós temos que voltar agora com um grande esforço por causa do quê? Veja o próximo quadro. Senhores, vejam, notem aí que ao lado do rapaz tem uma figura, olha lá. Essa figura, evidentemente, não viam com os olhos. A máquina fotográfica que captou, por causa do magnetismo que tem. Então, veja,
em seguida, uma outra foto. Veja lá essa figura no chão, tentando agarrar a mulher. Uma figura amarela segurando na mão dela, com os braços estendidos. Então, parece uma figura demoníaca, né? Que precisa do ser humano para sobreviver. Então, é muito importante, viu, Cláudia, o ser humano perceber que aquela questão do Fausto, o Fausto, né, é feito pelo famoso ator Goethe, Wolfgang Goethe, que é alemão, e ele introduziu no mundo o romantismo. Então ele faz a ideia do Dr. Fausto, que era um indivíduo envelhecido, que ele queria voltar aos prazeres da mocidade, à riqueza. Então apareceu o demônio, falou: você vende a sua alma que eu te dou tudo isso. E ele vendeu a alma, fez um pacto de sangue, né, com o demônio restituiu a mocidade para ele, mas não é nada disso. Os senhores precisam desconfiar que o demônio nunca ele pode fornecer nada para o ser humano, quer dizer, esses seres espirituais, porque ele próprio perdeu tudo. Como é que o indivíduo que não tem pode dar ao quê? Algum prazer, alguma felicidade, algum bem-estar para o outro, se ele não tem tudo isso? Então, eu gostaria finalmente de pôr uma última sentença. Nada é conhecido se não for amado. Quer dizer, o amor, né, que é o fator primordial que Cristo, inclusive, nos deixou, é o fator que leva o indivíduo à sabedoria, de volta à sabedoria original, e a todo bem que ele pode usufruir na vida. Retornamos na próxima semana no nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Até lá!